Graça e paz, queridos, mais uma vez com o programa Palavras de Fé, estamos no ar. Para nós uma grande honra, uma grande alegria estar com cada um de vocês nos escutando, e tenho certeza que será um tempo de edificação, de transformação em nossas vidas. Então desfrute da presença de Deus, que o Espírito Santo inunde a sua vida e abra os seus ouvidos para ouvir e ouvir a palavra de Deus, porque a fé vem disso, né? Ouvir e ouvir a palavra de Deus. Hoje está aqui comigo um pastor Justino, um grande homem de Deus. Quer se apresentar, pastor? Fica à vontade, seja bem-vindo. Ô pastor, prazer, para mim é uma alegria estar aqui nesse programa. Agradeço muito o convite, a oportunidade de poder compartilhar um pouco com os irmãos aqui. Mas eu sou pastor já fazem alguns anos, eu pastoreei por 19 anos lá na região de Petrolina, no Pernambuco. Sim. Pastoreei também no Ceará. E em 2017 vim pastorear a Segunda Igreja Batista em Bento Gonçalves. Sim. E hoje eu estou também coordenando uma faculdade de teologia aqui na região. Temos o Seminário Betel do Brasil. Esse seminário, a sede ainda é em Petrolina, mas eu pretendo trazer aqui para Bento Gonçalves. E estamos bem felizes, temos um grupo de 10 alunos ali já estudando o curso de teologia. Que maravilha. E tem sido muito legal, muito bacana, uma turma que quer aprender. Estou muito feliz com esse trabalho aqui. Glória a Deus. O senhor falou que é batista, a vida inteira batista. Quantos anos já de batista? Desde a minha conversão, né? Me converti numa igreja batista em 1985. 1991 fui ordenado pastor e aí estou até hoje. Sim. Pastoreando igrejas. E tem como o senhor explicar um pouquinho a diferença entre batista e pentecostal, reformados? Como é que funciona essa diferença? Igreja batista, o governo é um governo congregacional. Certo. Por exemplo, numa igreja batista são os membros que tomam as decisões na igreja. Sim. Não tem um presbitério em si? Não tem um presbitério em si. Então, numa assembleia se decide o que vai fazer. Chama-se governo congregacional. O pastor é a autoridade na igreja, mas a autoridade que é delegada pela própria congregação e pela própria igreja. A igreja tem a autoridade de tirar o pastor quando achar que deve fazer. E o que me chama muita atenção da Igreja Batista em si, que é uma das principais, que logo no começo da reforma foi estabelecida, e é uma das que permanecem fiéis à palavra de Deus, né, pastor? O porquê? Será porque elas andam mais nos princípios de Deus e permanecem fiel à palavra de Deus? A gente deve lembrar que aqui no Brasil o Evangelho chegou através das igrejas denominadas igrejas históricas. Sim. Chegou a igreja congregacional, igreja presbiteriana, igreja metodista, igreja batista. As primeiras comunidades que foram estabelecidas foram essas? Foram essas aqui no Brasil. E essas igrejas, elas chegaram no país e encontraram um catolicismo que era muito hostil. Sim. A essa invasão, vamos dizer assim. E o que é que essas igrejas pregavam? Essas igrejas pregavam a Bíblia, pregavam acerca da figura de Jesus Cristo, acerca da salvação, das doutrinas da Bíblia. E nessa igreja, a Bíblia era a única regra de fé e prática. Certo. Isso faz com que, se você tem um balizamento que não mudou daquela época até aqui, e se hoje você tem o mesmo balizamento, aí vai se entender por que hoje se segue os mesmos princípios que foram estabelecidos no início. Porque a referência que era a Bíblia não mudou, e se você segue a mesma referência, não vai ter mudanças. Por que tantas mudanças? Porque mudaram-se as referências. Certo. Então, por exemplo, pode-se seguir a tradição, pode-se seguir o jeito de ser igreja, mas não fundamentado nas Escrituras muitas vezes. Isso vai mudando. Certo. Só para o pessoal entender. Então, o protestante, como a Igreja Batista e outras comunidades, elas seguem como a base de fé, o que governa a vida e o que direciona as pessoas é a palavra de Deus, ao contrário do catolicismo, que a igreja está acima da palavra, é isso?
No catolicismo, precisamos entender o seguinte: o catolicismo romano acredita que a Bíblia também é a palavra de Deus. Sim. O que é que difere? O que difere é que, para uma igreja batista, por exemplo, mas não só é batista, são outras igrejas evangélicas, a Bíblia é a única regra de fé e prática. Ela não é apenas uma fonte de autoridade. Sim. Ela é a única fonte de autoridade no que diz respeito a dizer o que é certo e o que é errado, a orientar a maneira como se deve conduzir a vida religiosa. Então a Bíblia ela é a palavra de Deus, certo, e ela é a única fonte de autoridade. Para a Igreja Católica é a Bíblia mais a tradição. E esses dois estão em pé de igualdade. O problema é quando a Bíblia diz 4 mais 4, 8. Aí a tradição diz 4 mais 4, 9. Eles ficam com a tradição. E aí normalmente se fica com a tradição. Então essa é a diferença. Essa é a diferença, né? certo. Devemos lembrar que na Bíblia católica, porque a Bíblia católica ela acompanha o texto da Septuaginta, certo, que é o texto que foi traduzido do hebraico. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico e aramaico, e foi traduzido esse texto para o grego. E quando traduziu esse texto para o grego, foi acrescentado livros, sim, extras bíblicos. Na verdade, são livros importantes, livros históricos, mas que não são inspirados por Deus, como os 39 livros da Bíblia. E como é que eu vou saber, pastor, que a Bíblia escrita, tá? Eu tenho esse livro na mão, que não é simplesmente um livro. Como foi selecionado cada livro? Esse pode, esse não pode, como o senhor falou. Alguns foram colocados depois. Mas como eu vou saber quais são os verdadeiros? Os verdadeiros todos são, óbvio. Mas como eu vou saber aqueles que são devidamente inspirados pelo Espírito Santo, quais não? Teria que precisar de muito tempo para explicar isso, mas de maneira resumida, existiam alguns critérios que faziam com que aquele livro fosse aceito no cânon, fosse aceito como livro inspirado por Deus. Certo. Uma das coisas que esses livros, chamados livros apócrifos, não foi aceito no cânon das Escrituras, e não foi aceito ali, eles só vieram fazer parte da Bíblia católica mais de 1000 anos depois que a Bíblia já tinha sido fechada. 1500 anos depois, acho que foi. Né? 1200 e alguma coisa, né? Então só ali que ela veio entrar no cânon. Mas se você pega, por exemplo, livros apócrifos, só para você ter uma noção. Primeiro, eles têm erros históricos e erros geográficos. O que é um erro histórico? Um erro histórico é você dizer que um determinado rei reinou numa determinada época quando ele não reinou naquela época. Isso é um erro histórico. Pouco, né? Ou então um erro geográfico quando diz que tal cidade fica ao norte quando na verdade ela fica ao sul. Isso é erro, são erros graves. Você não encontra esse tipo de erro nos 39 livros inspirados por Deus, mas você vai encontrar com muita frequência nos livros apócrifos erros. A Bíblia é inerrante, ela não contém erros. João 10:35 diz: as Escrituras não podem falhar. Segunda coisa, só para citar alguns pontos, porque que esses livros não fizeram parte do cânon, não foram aceitos, é a própria linguagem. É interessante, se você ler esses livros, você vai ver que é completamente diferente de todo o restante das Escrituras. Só para citar um exemplo, o livro de 2 Macabeus, ele conclui assim, ele termina o livro e diz assim: olha, eu terminei o meu livro. Se você, ouvinte, ler e achou que foi bom, que bom que você gostou. Se você achou que foi medíocre, de má qualidade, me perdoe porque foi o melhor que eu pude fazer. É mesmo? Está escrito assim. Ele mesmo testifica que foi o livro escrito por ele mesmo. Está escrito assim mesmo, é assim que se conclui. Só estou dando um exemplo, são vários exemplos assim, tipo esse. Mas isso mostra, essa linguagem não é uma linguagem bíblica, essa linguagem não demonstra a autoridade das Escrituras, entende? Certo. É uma outra razão porque esse livro não é um livro inspirado por Deus, esses livros. Certo. E são muitas as razões. Agora, a Bíblia, já que você tocou aqui no assunto, pastor, a Bíblia não é um livro como outro qualquer, sim, como muita gente diz. A Bíblia é um livro especial. Primeiro, ela é única na sua coerência, porque ela foi escrita por mais de 40 autores. Certo.
foi escrita, esses autores vieram de regiões completamente diferentes e escreveram em regiões bem distantes umas das outras. E épocas diferentes. Épocas também, né? diferentes. A Bíblia do livro de Jó, que foi o primeiro livro, até o livro de Apocalipse, que foi o último livro, tem pelo menos 1.500, 1.600 ou 1.600 anos de história, imagina. E esse livro, apesar do tempo, apesar da distância, apesar da diversidade cultural dos seus autores, um era médico, outro era boiadeiro, outro era cobrador de impostos, apesar disso, você não encontra erros nas escrituras. Sim. Você não encontra uma contradição entre eles. Ela revela uma só mensagem. De capa a capa ela diz que Deus criou o homem perfeito, o homem pecou, desobedeceu a Deus e Deus, através da sua graça e do seu amor, se fez carne na pessoa de Jesus, habitou entre nós, viveu sem pecado e morreu na cruz para pagar o nosso pecado, para que pudéssemos ter a salvação. Ela revela esse plano de Gênesis a Apocalipse. Então, ela é única na sua coerência. Um livro com a complexidade da Bíblia era para ser cheio de erros, cheios de contradições. Né? Se você pega uma história que uma pessoa conta aqui hoje, e o outro sai contando, quando a história está lá na frente, ela já está bastante diferente. Agora, você imagina a complexidade que é a Bíblia e você não vê contradição nessa história. Ela não é um livro como outro qualquer por causa da sua coerência. Mas ainda mais ela não é um livro como outro qualquer também por causa da sua durabilidade. Porque a Bíblia é um dos livros mais perseguidos de toda a história da humanidade. Apesar de toda a perseguição, de todo o esforço para se destruir esse livro, ele atravessou gerações e é o livro mais antigo do mundo. Sim. E é interessante que, apesar de ser o livro mais antigo do mundo, quando apareceram agora os rolos do Mar Morto em 1948, que foi pegado aqueles rolos e que foram comparar com o texto que nós temos hoje das Escrituras, praticamente idêntico. Só um milagre, como é que pode? Tanta tradução, tantas cópias do Novo Testamento, e especialmente aqui no caso do rolo do Mar Morto, do Antigo Testamento, quantas cópias de profecia do profeta Isaías, e a cópia que foi encontrada, datada até do século II, ela bate completamente com o texto que nós temos hoje, no século II. Então imagina, a Bíblia não é um livro como outro qualquer, a Bíblia é um livro único, mas ela é única também na sua linguagem. Porque quando eu leio a Bíblia, se eu abrir um texto da palavra de Deus e ler aqui, você diz, poxa, tem a ver comigo. Eu posso pegar qualquer texto, eu posso pegar, por exemplo, o rei Salomão falando sobre a bebida. Certo. Lá no livro de Provérbios, capítulo 23, só para dar um exemplo, ele diz assim, ele diz assim, não esteja entre os bebedores de vinho, nem entre os comilões de carne, porque o beberrão e o comilão caem em pobreza e a sonolência vestirá o homem de trapos. Aí ele continua, para quem são os ais, a partir do verso 29 de Provérbios 23, para quem são os ais, para quem os pesares, para quem as rixas, para quem as feridas sem causa, para quem os olhos vermelhos? Ele mesmo responde, para os que se demoram em beber vinho, para os que andam buscando bebida misturada. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. Porque no fim morderá como a cobra e picará como o basilisco, os teus olhos verão coisas esquisitas, o teu coração falará as perversidades. É como que se deita no alto do mastro e cambaleando dirás, espancaram-me e não me doeu, bateram-me e eu não senti, quando despertarei então tornarei a beber. Meu Deus, são 4.000 anos de história, desde que isso foi escrito até hoje, mais de 4.000 anos, e quando eu olho para aquilo que eu digo, poxa, tem a ver comigo, tem a ver com a realidade, parece que está narrando uma cena que está acontecendo ali, porque aqui é a palavra de Deus. Certo. Quando eu leio aqui a palavra de Deus, eu vou ver que aquilo tem a ver comigo, tem a ver com minha família, tem a ver com meu drama, tem a ver com minhas crises, tem a ver com minhas dificuldades, tem a ver com as minhas ambiguidades. Poxa, é a palavra de Deus, então a Bíblia é única na sua linguagem, ela fala, e ela fala comigo hoje, um texto tão antigo, mas quando eu leio, você diz, poxa, tem a ver com a minha vida.
Tão atual, né? É um livro atual. Mas uma outra coisa também, ela é única nas suas profecias. Certo. Ela profetizou, né, pastor, o futuro distante, que veio a se cumprir mais de 1000 anos depois, por exemplo, as profecias de Isaías a respeito de Cristo. Sim. E elas se cumpriram ao pé da letra, dizendo que a virgem ia dar à luz um filho, dizendo que esse filho ia nascer em Belém, dizendo que esse filho ia ser perseguido quando bebê. E aí vai contando detalhes dessa história acerca desse cumprimento da profecia, quando acontece o nascimento de Jesus e a gente lê a profecia de Isaías. Meu Deus, como é que alguém sabia que ia ser assim? Deus sabia. Não, e Deus sabe. Quantos anos das profecias de Isaías até o nascimento de Cristo? Cerca de 1000 anos, pouco mais de 1000 anos, algumas profecias. Certo. Então imagina, 1000 anos antes foi profetizado que ele ia morrer na cruz e que ele não ia ter nenhum osso quebrado. Só para você ter uma ideia, quando quando alguém morria na cruz, o centurião vinha e quebrava as pernas, né? Sim. Para ter certeza. Mas a Bíblia dizia que Jesus não ia ter nenhum osso quebrado. Então, quando foi quebrar as pernas de Jesus, não, já está morto. Mas a Bíblia diz que ele ia ser furado com uma lança no peito. Certo. E apareceu até detalhes assim dessas profecias, elas se cumpriram. Sim. E falou que Jesus ia morar em Nazaré, Jesus teve que ir para Nazaré. Falou que Jesus ia fugir para o Egito. Lembra que do Egito o povo foi liberto, mas agora é no Egito que Jesus vai ter que se refugiar para se libertar da religião que predominava em Jerusalém, que é uma coisa fantástica acerca do nascimento de Jesus, o fato que ele nasceu bem longe da religião. Você não vê nenhum sacerdote envolvido, nenhum sumo sacerdote, você não vê nenhum escriba envolvido naquele acontecimento. O que você vê é uns pastores que cuidavam de rebanhos, que vêm de longe, uns magos que vêm de longe para adorar e homenagear esse grande rei que nasceu, e que nasceu humilde, numa manjedoura, viveu humilde até o último dia da sua vida aqui, né? Mas a Bíblia é um livro único, voltando, por quê? Porque ela profetizou esses detalhes acerca do Messias e se cumpriram ao pé da letra. Então, a Bíblia não é um livro como outro qualquer. Qualquer pessoa inteligente, independente ou não de crer, que aqui já é uma outra coisa, que a Bíblia é a palavra de Deus, independente de crer nisso ou não, leria um livro como a Bíblia, porque ela aponta direção para a vida de qualquer um. E se aquilo que a Bíblia ensina fosse seguido, não haveria necessidade de nem mais uma lei. Aqui era suficiente para você eliminar todas as outras leis e seguir só os ensinamentos que já estão aqui na palavra de Deus. E não é à toa que tem tantos coaches, né? Tantas pessoas se beneficiando dos ensinamentos bíblicos, mesmo não confessando Cristo, mesmo não vivendo um cristianismo verdadeiro, mas usando a palavra de Deus para se beneficiar, para atrair prosperidade, para aconselhar pessoas, para a melhoria das suas famílias, a convivência em um todo, né, pastor? Tem um texto que eu quero compartilhar, que está em Lucas, que outro dia eu estava fazendo uns estudos lá e o rapaz que estava dando o estudo disse que quando o autor do Novo Testamento está revelando a profecia do Antigo Testamento, preste atenção, porque é coisas profundas do Senhor, porque ele está testificando as verdades que já se concretizaram no tempo presente, que foram profetizadas lá no passado. Tem um texto em Lucas 4, no versículo 16 em diante, que vai dizer assim, ó: ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era seu costume. E levantando-se para ler, foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu e encontrou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Aqui
O próprio Cristo, o texto está dizendo que o próprio Cristo entrou na sinagoga, e eu creio que a sinagoga tinha um ambiente onde tinha os vários rolos que o Senhor falou que foram achados lá do profeta Isaías no Mar Morto, na sinagoga, quando Cristo entra, e não foi Cristo que pegou o rolo, alguém lhe deu o rolo. Isso. Como explicar essa profecia, pastor? Onde é que ela se encaixa na Bíblia Sagrada? Essa profecia eu acho ela simplesmente linda, porque ela apresenta a Bíblia como sendo o livro da esperança, como sendo o livro de Jesus. E por que eu digo isso? Porque claramente nesse texto mostra que a Bíblia é o livro onde Jesus é achado, é visto, é encontrado, é discernido, é notado. Porque como você leu, Jesus vai para a sinagoga num sábado, segundo o seu costume, ele toma o rolo do livro da lei, ele abre no capítulo 61 de Isaías e ele lê: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pelo que me ungiu, para trazer libertação aos cativos, restaurar a vista aos cegos, anunciar o ano aceitável do Senhor. E quando ele termina de ler essa porção das Escrituras, separou a leitura, mas ele aí vai dizer que ele fechou o rolo do livro, devolveu ao assistente, e ele olhou para os circunstantes ali, fitou-os nos olhos e disse: hoje se cumpriu a Escritura que acabais de ouvir. Este, acerca de quem os profetas falaram, sonharam, desejaram, imaginaram, este que é o cumprimento, a encarnação de todos os melhores desejos humanos, este que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, está aqui na sinagoga. Aquele acerca de quem os profetas falaram, acerca de quem Abraão sonhou, viu seus dias, se regozijou, está aqui na sinagoga porque está aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu acho isso maravilhoso, porque a Bíblia é o livro da esperança, porque é o livro de Jesus, e Jesus é a esperança, e é o livro onde Jesus é achado. É onde Jesus é encontrado, e foi aqui aonde Jesus foi encontrado por ele mesmo, quando ele olha ali para aquele circunstante e diz: hoje se cumpriu, está aqui, aquele acerca de quem eu acabei de ler. Aí eu diria que a Bíblia é o livro também da esperança, pastor, e o livro de Jesus, porque é o livro que afirma o que Jesus veio fazer aqui pela humanidade, por cada um de nós, por cada um que vai assistir esse programa. Por quê? Porque é interessante que ele lê o profeta Isaías. Isso é fantástico, porque por isso que eu gosto tanto da Bíblia, porque ela não é um livro de sabedorias impessoais que afirma alguns princípios esotéricos. Não, ela fala de coisas práticas, que Deus, né, se fazendo carne, veio fazer por mim, veio fazer por você, que tem nome, que tem endereço, que tem cor, que tem choro, que tem crise, que tem drama, que tem dificuldade, que tem pecado. Veio fazer por você que é gente como eu. Senão você observa o que ele disse. Em primeiro lugar, quando ele está lendo ali na sinagoga o profeta Isaías, ele também está lendo uma agenda para si mesmo de coisas que ele haveria de fazer por cada ser humano, por você que está ouvindo a gente agora. Por exemplo, se diz aqui que ele veio para libertar cativos e oprimidos, tanta gente presa, tanta gente oprimida, tanta gente precisando dessa liberdade que só Jesus pode dar, porque ele diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E aí ele personificou para si a verdade quando ele disse: eu sou a verdade. E aí ele disse: se o Filho, que é a verdade, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então ele disse: eu vim para trazer libertação. Esse também, ele falando dessa agenda dele, eu vim para restaurar, não, para evangelizar os pobres. Agora você imagina num país como esse nosso, tão marcado por injustiças sociais das mais veementes e gritantes, num país como esse nosso, onde o pai de família passa fome, onde os filhos olham para o futuro como em que não vê coisa alguma, num país como esse nosso, aonde de alguma forma aqueles que têm, que podem, compram aquilo que deveria ser bem da maioria, e a maioria fica morrendo à míngua. Num país como esse nosso, essa agenda de Jesus é mais do que relevante. E ele veio para a gente como a gente, de um país como esse nosso. Então, você é pobre, você ganha salário mínimo, você vive da economia informal desse país. Aqui está dizendo nessa agenda de Jesus que ele veio para você. Ele veio para
para você que vive da economia informal desse país, para você que vende docinho da esquina. E movimenta o país, né? Exato. Ele disse, ele veio para você, eu vim para libertar você, eu vim para pôr você em liberdade e eu vim para dar dignidade a você. E aí ele ainda diz assim também, eu vim para restaurar a vista aos cegos. Cegos físicos que nas páginas do Novo Testamento tanto receberam os toques curadores dos dedos de Jesus, mas sobretudo cegos na mente, na alma, os que andam tateando numa escuridão existencial tremenda, gente que cai, gente que se machuca, gente que se rala, porque não vê o caminho, porque anda nas trevas. Jesus disse que se anda nas trevas não sabe para onde vai, mas Jesus disse, eu vim para restaurar a vista aos cegos. Uau. Seja a cegueira trazida pela própria religião, seja a cegueira da moralidade, da pseudo-moralidade, ele disse, eu vim para restaurar a vista ao cego. Sim. Eu vim para que você possa ver a vida como ela é, ver as coisas como ela é, para que você tenha os olhos limpos e um coração limpo também por mim. Por último, ele ainda diz, eu vim anunciar o ano aceitável do Senhor. Eu vim dizer que esse é o ano da graça de Deus, esse é o ano do perdão de Deus, esse é o ano onde Deus está aceitando os inaceitáveis, está aconchegando os inaconchegáveis, está querendo os indesejáveis, está trazendo para perto de si aqueles que não é honra nenhuma convidar para perto de si. Ele disse, esse é o ano da graça de Deus, do perdão de Deus, do sangue derramado. Esse é o ano onde todos aqueles que quebrantados reconhecerem o Salvador e a salvação, o Redentor e a redenção, serão perdoados e aceitos por essa graça. Então, essa agenda de Jesus eu acho maravilhosa. Quando ele lê o profeta Isaías, ele está lendo essa agenda. Sim. E aí, uma outra coisa que eu acho interessante é que ele é o livro da esperança, porque ele é o livro que fala de Jesus, mas é o livro através do qual Jesus fala. Por quê? Porque ele não só fala de Jesus, e é incrível, porque eu agora estou falando aqui, e provavelmente muitas pessoas vão ouvir esse programa, a maioria nem conheço, mas eu sei que o que eu estou dizendo aqui, as pessoas que ouvirem isso com atenção vão dizer, poxa, isso tem a ver comigo, tem a ver com minha família, tem a ver com o meu drama, tem a ver com as minhas manias, tem a ver com as minhas dificuldades. Com as minhas prisões, que não é com as minhas físico, prisões, né? Tem a ver comigo. E por quê? Porque é a palavra de Deus. Porque esse mesmo livro que fala de Jesus é usado por Jesus para falar com cada um. E falar com cada um cara a cara, face a face. Então é incrível isso, porque pode ser que o que eu estou falando aqui, você diga assim, poxa, o senhor nem conhece as pessoas que estão falando, mas eu sei que esse livro tem a capacidade, a palavra de Deus, de levar essa mensagem até você. Glória. Então é maravilhoso esse texto, né? Terminei quase que fazendo uma pregação, porque esse texto é realmente... é bom. Porque esse texto realmente é um texto muito profundo, né? Glória a Deus. Que fala de Jesus. Então, se você ouviu a voz de Jesus, se algo de Deus ressoou aí com pertinência no seu coração, não ofereça resistência à voz de Jesus, abra seu coração para Ele e seja livre, seja liberto. Ele fez vários convites para que você pudesse ir até Ele. Lá em João 10, quando esse que convida, que é o bom pastor, que é Jesus, quando ele diz assim, eu sou o bom pastor, se alguém entrar pela porta será salvo. Sim. Entrará, sairá e achará pastagem. Então, entra pela porta, aprende essa salvação adulta, madura, que quando você entrar pela porta, que é Jesus, você vai se deparar com o bom pastor. E aí, se você se deparar com o bom pastor, você vai ter um relacionamento com ele, porque ele conhece você, e você vai passar a conhecê-lo, e você não tem ideia do que é conviver com esse que tudo sabe, que tudo pode, e ter ele como se alguém que se relaciona com você, que quer ter e passa a ter um relacionamento pessoal com você. Por isso ele diz, eu conheço minhas ovelhas, elas me conhecem, eu chamo pelo nome cada uma delas, e elas reconhecem a minha voz e discernem a minha voz no meio de outras vozes, até mesmo daquelas vozes que querem se passar pelas minhas. Porque as minhas ovelhas vão saber discernir a minha voz, porque a minha voz não é a voz de qualquer um. A minha voz não é ouvida simplesmente pelos ouvidos físicos, ela é ouvida pelos ouvidos espirituais, é ouvida pelo coração. Então, ouça essa voz de Jesus, passa pela porta,
Passa a ser ovelha do bom pastor, para que você também, independente da circunstância que você esteja vivendo ou que venha a viver, você possa dizer como Davi: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Nada me faltará apesar de tudo, nada me faltará apesar da circunstância. Apesar de Davi estar fugindo do seu filho Absalão naquele momento, mas ele disse: eu não sinto falta de nada. Ele vai dizer: não me falta descanso, e o bom pastor disse: vinde a mim e eu vos darei descanso e achareis descanso para as vossas almas. Não falta direção, porque ele me guia pelas veredas da justiça. Tanta gente confusa, deixa o Senhor ser o pastor da sua alma e você vai ver que você vai encontrar nele a direção. Não falta refrigério, está triste, está angustiado, está amargurado, ele refrigera a sua alma. Não vai faltar companhia, porque ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Não vai faltar também a moradia, porque quando a vida terminar aqui, ele disse: eu habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Ele vai dizer, certamente, sem dúvida nenhuma, com toda certeza, a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E quando a vida terminar, eu habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Isso é melhor do que ter casa boa, carro bom, dinheiro, do que qualquer coisa que você possa imaginar. Isso não se compra com dinheiro, isso só se recebe pela graça de Deus, quando o coração é aberto para que Jesus entre e assim você passe pela porta que é Jesus e se depare com um bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Glória a Deus. Nossa, pastor, que tempo precioso, maravilhoso. Uma pena que o nosso horário aqui é curto, mas tenho certeza que foi edificante para a vida de cada um dos irmãos que estão nos escutando. E essa é a promessa de Cristo para a sua vida, meu querido. Esse é o tempo da graça, é o tempo aceitável do Senhor. Ele é tão maravilhoso que as profecias dele se cumpriram uma boa parte em nosso tempo e está nos permitindo viver tudo isso que o pastor está falando. E ainda ele faz uma promessa para mais adiante retornar e nos levar a morar com ele pela eternidade. Olha como Deus é tão maravilhoso que ele nos ajudará a viver e passar as dificuldades terrenas nesse tempo e ainda faz a promessa de voltar para nos resgatar, para nos levar a morar com ele. E como nós vimos no texto de Lucas 4, ele cumpriu a profecia, cumpriu o que ele prometeu, cumpriu o que foi falado lá em Isaías 61, cumpriu em Lucas 4. E ele cumprirá o que está falando em Mateus 24, ele cumprirá e voltará levar os seus. Porque aqueles que o Pai o deu, de maneira alguma, ele lançará fora. Por isso, feche seus olhos, querido, nesse tempo. Quero pedir para o pastor fazer uma oração por cada um que vai se render aos pés de Cristo nesse tempo. Meu Deus, eu sei que tem muitas pessoas que vão ouvir essa palavra. Eu sou plenamente convicto de que só o teu Espírito pode fazer com que pessoas sejam convencidas pela tua palavra da sua necessidade de Jesus, da sua necessidade do Salvador. Ajuda pessoas, Pai, a compreender, leva luz, ilumina qualquer cantinho escuro da mente das pessoas que estão ouvindo e que vierem a ouvir essa palavra, para que essa palavra possa encontrar uma terra fértil, um solo preparado, um coração humilde, umedecido pela boa vontade, um coração cheio de humus, adubado, um coração fértil para que essa palavra do Senhor possa nascer em muitos corações e abençoar vidas. Tudo para a glória do teu nome, Pai, para que as pessoas possam cumprir o propósito para o qual foram criadas. Então ajuda eles a entrar pela porta e ao entrar pela porta serem recebidas por esse bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas, Pai. Esse bom pastor que nos dá descanso, refrigério, direção, companhia e moradia para toda a eternidade. Obrigado, Jesus, abençoa. Obrigado pelo nosso pastor, ó Deus, que tu possa estar conduzindo a vida dele e a nossa vida. Abençoa todos que dirigem essa rádio e essa TV, essa TV e a todos nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Pastor, amém. Muito bom mesmo. Pastor, satisfação ter o senhor aqui conosco. Espero que a gente possa estar juntos novamente aqui para esse tempo maravilhoso. Se Deus quiser, vamos estar juntos por aí. Amém. Tá bom? Maravilha. Vamos estar. Amém, queridos.
Compartilha, envia para pessoas que você sabe que estão necessitando dessa palavra preciosa. Até o próximo programa. Que o Eterno te guarde, te abençoe, a luz dele resplandeça sobre a tua face. Até mais, shalom.